Os povos indígenas utilizam a cerâmica há vários anos. Nós podemos destacar tudo isso conversando com um especialista em cerâmica, professor Dr. Elson Longo. Professor Elson, de que forma os povos indígenas conseguem fazer a cura, se assim posso dizer, a queima da cerâmica, o preparo da cerâmica e depois a utilização dela, como tantos e tantos povos, como historicamente já vem utilizando? Quando nós revemos nossos antecedentes, nós vemos que o primeiro objeto que o homem manipulou foram as peças cerâmicas. Então, a primeira coisa que o homem fez. Obviamente, o homem necessita de utensílios domésticos. Via de regra, um utensílio doméstico que ele usa a priori é a madeira, mas a madeira não pode ir ao fogo. Então, quando o homem descobriu o fogo, ele paralelamente descobriu também a cerâmica. E a cerâmica, para ser uma boa cerâmica, tem que ter uma série de cuidados. E nós vimos que os índios aperfeiçoaram ao longo do tempo e eles têm o mesmo cuidado que um ceramista tem com um forno extremamente sofisticado. Primeiro, ele faz a peça cerâmica. Em segundo lugar, essa peça cerâmica está com um teor de água muito grande. Ele faz com que essa água seja retirada da peça cerâmica lentamente, porque se for feita de forma muito rápida, que ocorre? Forma defeitos muito grandes na peça cerâmica, principalmente rachaduras, que torna inviável a peça cerâmica. Segunda etapa, depois de tirar a água, o indígena ou qualquer outro pega e faz com que a peça cerâmica seja guardada num lugar, que o sol não bata diretamente, que é a segunda parte da secagem, que é de 2 a 3 dias. Em seguida, ele faz uma fogueira. Esta fogueira, ele pode pôr a peça de qualquer forma. Não. Ele põe ao contrário. Por quê? Se é uma peça que bojuda, ela põe a parte côncava para baixo e para que haja uma secagem na superfície aonde vai colocar o alimento. Por que ele quer uma secagem muito forte ali naquela região? Porque para que aquela parte não interaja com o alimento e ele faça o alimento sem ter o problema da argila contaminar o alimento. E em seguida queima a peça do sentido inverso, no sentido convexo. Com isso, a peça cerâmica está pronta. É lógico que se pode, com um pedacinho de madeira, fazer um acabamento para que a peça fique mais bonita, mas essa peça, nesse nível, ela está pronta para servir de uma panela comum, que nós usamos de ferro, de alumínio, para fazer os alimentos. O ser humano foi o primeiro objeto que ele fez, como eu disse no início desta conversa, foi a cerâmica. Então, a cerâmica acompanha o homem desde o momento que ele descobriu o fogo. Professor, mas com isso, o professor já no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Materiais e Nanotecnologia e também no Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, como o próprio nome diz, tem feito um trabalho inédito em algumas cidades que trabalham com cerâmica, com porcelanas,
com vários tipos de materiais voltados ou próximos às cerâmicas, tanto na alta tecnologia como na área artesanal e também comercial. No caso da cidade de Pedreira, o professor fez um belo trabalho mostrando que os ceramistas poderiam aperfeiçoar a técnica e melhorar os materiais que ora estavam sendo utilizados, iniciando-se pela argila. O professor poderia explicar um pouquinho desse produto, desse material que o professor ajudou a melhorar e quais foram as diretrizes desse projeto na cidade de Pedreira, que acabou, lógico, dando condições de competitividade para o ceramista? Bom, o primeiro ponto é o seguinte: quando o ceramista faz sua peça, normalmente ele sabe uma determinada composição que ele tem que colocar para dar uma boa peça cerâmica. Mas um detalhe fundamental é sempre esquecido: a argila, a magnésia, o feldspato, o material que é utilizado como matéria-prima tem que ser o mais puro possível. Quanto melhor for o material para fazer a peça cerâmica, melhor serão os resultados da peça cerâmica. Antigamente, as pessoas não tinham esse cuidado de utilizar material extremamente refinado. Hoje em dia, para obter peças cerâmicas de altíssima qualidade, o material é muito refinado. Então, a argila, a magnésia, o feldspato, todas as matérias-primas que chegam hoje em dia num local onde que vai se fazer peça cerâmica denominada doméstica ou objetos de adorno, utiliza-se matéria-prima de altíssima qualidade para ter um material, uma sinterização, isto é, uma queima muito compacta. E tão compacta que se nós batermos na peça, ela terá um som de metal, o que significa que ela praticamente não tem poros, não tem porosidade nenhuma esse material. E é aquilo que as pessoas chamam de porcelana irreal, porque a porcelana real tem outras propriedades. Professor, e agora as pessoas que porventura se interessem pelo ramo da ciência envolvendo materiais cerâmicos, que porventura pensem de que forma eu posso pesquisar esse material ou adentrar no mundo das pesquisas envolvendo materiais cerâmicos, poderiam acessar o site do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos. Eu gostaria que o professor encerrasse essa entrevista dizendo qual é o meio de chegar-se ao site desse importante centro temático da FAPESP. É o www.cmdmc.com.br. Esse aí é o nosso site que está disponível e tem inúmeras reportagens, inclusive reportagem aí do Kleber e do Mário, que nos ajudam muito nessa parte de divulgar para a população coisas extremamente simples, mas ainda são desconhecidas.